Então, meus amados irmãs, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã no Ibis, em Vila Velha, no Espírito Santo, NEP componente do movimento NEP Brasil. Hoje, dando sequência ao nosso estudo da primeira epístola de Pedro, nós estamos no capítulo 1, no versículo 16, o qual, segundo a Almeida, Revista e Corrigida de 1969, se lê da seguinte forma: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Já na Bíblia de Jerusalém, você vai ler o mesmo versículo da seguinte forma: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Na Bíblia King James atualizada, você vai ler porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E na Bíblia LTT, de literal tradução transcrição, você se lê da seguinte forma: porquanto tem sido escrito, santos sede, porque eu, Deus, sou santo. Lembrando que esse versículo, dito por Pedro, ele faz menção a Levítico 19, 12, Levítico 19, 12, se eu não me engano é Levítico 19, 12, onde se lê da seguinte forma, perdão, Levítico 19, 1, 2, se lê da seguinte forma: falou Pra mais mim, Oi, João, pois não? para mim está referenciado como Levítico 11:44. 11:44 Mas a minha Bíblia é Ave Maria. Sim, a 11:44 é outro versículo que se fala sobre santidade. Mas o versículo direto, que Pedro usa para citar inclusive, é o 19:2, que é, inclusive, ipsilíteris, No versículo 1 fala o escritor de Levítico: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, como está no versículo 2, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, uma citação direta a Levíticos 19, 2, feita por Pedro. Mas esse versículo 43 aí também é usado porque a palavra kadosh, que é usada no hebraico para identificar santidade, a palavra santo, que foi transliterada para o grego e traduzida para nós como santo, é a mesma, Clara. Por isso que você também tem esse versículo como referência cruzada. Ok? Entendido? Vou aceitar isso como um sim. Então, dando sequência, lembrando que a palavra santo, não sei vocês, mas a mim foi a palavra que mais chamou-me a atenção. Então, eu convido vocês, a não ser que alguma das confreiras queira aviltar ou queira lançar alguma outra palavra para a gente debater essa noite, eu queria convidar vocês, se todos concordarem, a gente fazer, então, um estudo prospectivo da palavra santo nesse versículo. Ok? Lembrando, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, o que vai ser dito por mim aqui, além de ser uma inspiração, e eu considero uma inspiração onde eu tento atrapalhar o mínimo possível o trabalho da espiritualidade, é fruto também da pesquisa feita por mim. Então, intuição e pesquisa feitas por mim. Então, é um ponto de vista sobre o que vai ser dito. Aconselho e convido a todos, a cada um, fazer a sua interpretação, o seu estudo e chegar às suas conclusões também. O que a gente vai fazer aqui é uma proposta, um ponto de vista. Se você for lá no site do NEPSearch, usar a ferramenta de pesquisa do dicionário e colocar a palavra santidade, você vai ter uma referência direta ao dicionário bíblico, onde se diz: a santidade do homem consiste, antes de tudo, na posse da graça de Deus, que o transforma em seu interior, fazendo-o participar da santidade e do ser de Deus. Então, eu queria que vocês guardassem bem essa ideia. O sentido de santidade, no dicionário bíblico, é uma questão de transformação interior através das graças, ou da graça, nos dada por Deus, no intuito de sermos, de evoluirmos em direção ao amor do Pai, como nos ensina a doutrina dos Espíritos. A nossa evolução vai nos deixando cada vez mais perto do amor infinito do Pai. Ou, como se diz o jargão teológico,
né? Estamos exercendo o direito de sermos imagem e semelhança de Deus, aprimorando o direito de sermos imagem e semelhança de Deus. Então, guardem bem essa ideia de que santidade é um processo de transformação interior antes de qualquer coisa. Nós pensamos muito em santidade do processo concluído, né? A coisa que já está sacralizada, a coisa que já é sacra, a coisa que já está oficialmente consagrada. Mas a gente vai trazer aqui para vocês a reflexão justamente do processo da santidade. Falar sobre a santidade na via final, no resultado final, é o que a gente tem ouvido e é muito fácil, porque a gente sabe qual é o resultado, a gente sabe mais ou menos onde a gente quer chegar, porque a questão 625 do Livro dos Espíritos nos ensina que o melhor guia e modelo ainda é nosso Mestre Jesus. O melhor guia e modelo que Deus tem nos dado e nos dará ainda por milhões e milhões de anos, acredito eu. Então, guardem bem que santidade, antes de qualquer coisa, é um processo de transformação interior. Já se você for no dicionário grego, né, o léxico grego de Strong's e o léxico grego de Tyre, lá no Bible Hub, você vai ler a palavra santo na parte grega, né, nos Strong's do grego, como agios ou gios, né, alguns dialetos gregos, alguns estudiosos gregos comem esse HA, né, não fala, é gios, mas alguns também, os mais antigos falam agios, que é uma origem de raiz primária, ou seja, essa palavra não se sabe ou não se tem uma derivação de uma palavra ordinária, né, ela é primária mesmo, e a definição, dentre outras, mas a definição própria, principalmente do grego antigo, do grego mais próximo do grego falado na época de Jesus, quer dizer diferente, ou traduzido para a modernidade, para a contemporaneidade, o termo contemporâneo seria a alteridade. Então, santo é uma raiz primária que tem um significado, agios, do grego, tem um significado propriamente de ser altero, de ser diferente. E eu já vou explicar para vocês o que é alteridade, mas antes a gente vai falar sobre o Strong's hebraico da palavra santo. Em hebraico, santo pode ser dito como kadosh ou kodesh. E todos os dois têm origem na raiz kadash, que quer dizer ser separado, ou ser consagrado, ou ainda ser distinto. Então, preste bem atenção. No grego, diferente, alteridade. No hebraico, separado ou consagrado, distinto. Todas as duas, tanto no grego como no hebraico, podem ser traduzidas, podem ser usadas no sentido de santo e santidade. E aí eu quero convidar vocês para uma reflexão, para uma linha de raciocínio. Vamos lá. Se santo pode ser traduzido ou entendido como ser separado, e pode ser também entendido como ser diferente, e ser separado e ser diferente encerram em si a ideia de ser distinto. O que é uma pessoa distinta? Aquela que está diferente, que está separada, que está apendiculada, que está à parte de um todo. Então, ser separado e ser diferente, resumidamente, é ser distinto. E o melhor adjetivo para distinto, dentro da lógica da transliteração da palavra santo, nesse estudo prospectivo de palavras, é justamente a palavra alteridade. E aí vocês devem estar perguntando para mim, João, mas o que é alteridade? Então, se você for lá nos dicionários do Google, você vai descobrir que a alteridade vem diretamente do francês alterité, que é uma raiz latina, é uma palavra, perdão, derivada da raiz latina alteritas, que na sua raiz latina quer dizer alteração ou mudança. E, por definição, se diz que a alteridade é a natureza ou condição do que é outro, do que é distinto, daquilo que não sou eu. Psicologicamente, a gente fala, dentro dos domínios da psicologia e das ciências da cognição, a gente chama de alteridade a capacidade de reconhecer que o outro não é você e você não é o outro. Traduzido como, na psicopatologia como vivência e consciência do eu. Você sabe que você é uma individualidade, você é uma singularidade e que você é distinto, singular, distinto, né? Singular e distinto. Você não é o outro não é você, de maneira muito resumida. Mas então a alteridade, ela vem da raiz latina alteritas, que quer dizer mudança, alteração no sentido de mudança. E a alteridade do francês alterité é traduzido ou é definido melhor como a natureza ou condição de alguma coisa que é outro, do que é distinto. Ok? Então,
Raciocinem comigo aqui de novo. A gente, então, está dizendo que santidade, então, pode ser entendida como um princípio da alteridade. Na verdade, o contrário, perdão. A alteridade pode ser entendida como um princípio da santidade. Espero que vocês concordem comigo. E alteridade, na raiz latina dela, quer dizer mudança, transformação. E eu pergunto para vocês, vocês sabem dizer para mim qual que é a principal mudança que a alteridade pode provocar na nossa psique? Qual é a principal mudança, o principal desenvolvimento comportamental que o exercício da alteridade, esse exercício de você entender que o outro não é você, pode causar na gente? Se alguém souber, pode abrir o microfone e falar, ou quem quiser dar um chute pode abrir o microfone e falar. Senão, eu vou contar para vocês já já. Alguém arrisca um palpite? Então, palavrinha muito usada hoje em dia, muita gente conhece, é a palavrinha chamada empatia. Então, a principal mudança que o exercício da alteridade faz na sua psique é desenvolver a sua empatia. João, está começando a ficar cada vez mais difícil. Eu nem entendi direito o que é alteridade, você já veio com uma palavra nova. Calma que a gente vai chegar lá. Então, ó, pense comigo. Se a gente entender que santidade, a alteridade, é um tributo da santidade, e a principal mudança que a alteridade faz em nós é a empatia, a gente poderia pensar que a santidade ela é semelhante ou ela pode ser igual à empatia? A empatia pode ser algo que desenvolve em nós a santidade? Sim ou não? Ou simplesmente é só a alteridade e a empatia que tem essa relação? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos aprofundar essa ideia, que aí vocês, inclusive, vão entender um pouco melhor o que é alteridade e o que é empatia de forma prática no nosso dia a dia, ok? Então, vamos lá. A alteridade se difere da empatia por esses conceitos que eu trouxe para vocês aqui. O primeiro conceito é que a alteridade, o eu, só existe através do outro. É um dos conceitos da alteridade. Eu só sei que eu sou eu, porque o outro não sou eu. Parece papo de maluco, mas isso é altíssima filosofia extremamente refinada da metafísica. Quando você entende que o outro não é você, você abre a porta para entender que o outro não precisa ser igual a você. E aí você abre a porta para a relação social mais primária que existe. Você consegue conviver com o que é diferente. Se fosse tudo igual, a vida seria um tédio. Então, a primeira coisa que você tem que entender na alteridade é que eu não sou você, você não sou eu. Isso nos faz distintos, isso nos faz singulares. Então, nós abrimos a porta para a necessidade do homem ter compreensão das diferenças. A alteridade é a base, segundo vários especialistas, e inclusive teoria a qual eu concordo, por enquanto, plenamente, que a alteridade é a base da lei de sociedade. Porque se não houver alteridade, eu não posso dizer para uma pessoa que tem uma necessidade especial, tipo, você merece, você precisa dessa necessidade especial. Não. Se eu não tenho alteridade, eu vou falar assim, não, mas eu não preciso, você que se vire. O normal sou eu. Como eu já ouvi uma vez até uma pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui, até porque a maioria não vai conhecer, mas um pensador estrangeiro, que ele fala assim, ele falava sobre a falácia dos portadores da necessidade especial. Ele dizia que você abrir, os termos que ele usava eram esses, abrir a guarda para você ajustar a sociedade aos portadores de necessidade especial, fraquejaria, enfraqueceria a sociedade. Por quê? Isso iria contra a principal lei biológica, que é a lei da evolução, que dita que o ser só pode evoluir se adaptar ao meio. Quando você faz o meio se adaptar ao ser, segundo esse pensador francês, você estaria enfraquecendo a sociedade. Isso é total falta de alteridade. Se eu não consigo entender que o outro não sou eu, você não consegue elevar a discussão ou elevar o entendimento para a empatia. E aí você despreza um principal conceito da alteridade. Para vocês verem como a alteridade é a base de tudo. Se a gente pudesse traduzir a alteridade no versículo bíblico, segundo a minha opinião, eu, sem medo de errar, sem titubear, eu definiria da seguinte forma: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O maior mandamento, Marcos 12, 31.
E isso, quando você entende que a alteridade começa nessa lógica bíblica, que eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Você precisa, para isso é necessária a alteridade. Quando você vai desenvolvendo isso, você chega até se colocar no lugar do outro, que é a base da empatia. Se colocar no lugar do outro é a base da empatia, que pode ser traduzido biblicamente como tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Mateus 7, Sermão do Monte. Tudo que eu quero que alguém faça comigo, eu faço a ele, porque eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu tenho que saber o quanto custa ser o outro, o quanto dói ser o outro, para que eu consiga exercer a alteridade, para que eu consiga evoluir a alteridade, ao entendimento e aprimorar a lei social, aprimorar a lei de convivência. O segundo conceito da alteridade, que também é muito importante para a gente, é a questão de que, para haver um diálogo onde as diferenças existentes possam ser devidamente valorizadas, no sentido de que todas as diferenças tenham a sua devida importância, sem prejuízo para o grupo e tendo a seu atendimento, essas diferenças sejam atendidas de maneira equânime, ou seja, aos que necessitam mais, tem mais, aos que necessitam menos, tem menos. Para você conseguir fazer isso e procurar saber e entender as diferenças do outro, você precisa fazer algo que Pedro fala para a gente, aqui na primeira epístola, no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 13, onde Pedro fala assim: e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos no bem? Mas, João, não entendi. O que tem a ver essa frase com o que você está falando? Se você for zeloso, o que é zelo? Zelo é extremo cuidado. É um cuidado sem condição e sem limitação. É o extremo cuidado, é o máximo de cuidado que você pode ter. Se você for ou exercer o máximo de cuidado no bem, é óbvio que nada que o outro puder fazer contra você vai te atingir. Se você é extremamente zeloso no bem, você você consegue aplicar com extrema competência o não resistais ao mal. Não há ignorância da lei divina ou rebeldia da lei divina que possa ser emitida pelo outro que possa te atingir se você está zelosamente exercendo o bem. E aí, com isso, com esse exercício evoluindo, você vai chegar ao fundamento máximo da empatia, que é tentar sentir e entender por meio das emoções. Isso é muito interessante, porque quando você vai se colocando no lugar do outro dia após dia, vai aprendendo com esse exercício, você começa a ter reações emocionais frente ao que o outro te emite. E às vezes não precisa nem ser verbalizado. A energia, o comportamento, né? A linguagem corporal, a linguagem subliminar do outro te provoca emoções que vão fortalecer a lei de sociedade. Isso é muito interessante, gente. Isso é muito interessante. Quando você vai exercendo bem para entender que o outro não precisa ser do jeito que você quer e você precisa amar o outro como ele é e aceitar o outro como ele é e ter paciência com aquilo do outro que não te agrada, porque só assim você mantém o zelo do bem. Com esse exercício, você vai conseguindo se colocar no lugar do outro. E se colocando no lugar do outro dia após dia, de maneira prática e objetiva, e lógico, de maneira assertiva, as suas emoções vão reagindo com mais afinidade ao outro. Você consegue entender que a pessoa do seu trabalho, com quem você tem uma afinidade, está triste. Você passa por ela e você fala assim, fulano está triste. Você sente, é aquele sentimento. Filho, dei o exemplo da pessoa do trabalho, que é o mais inusitado. Mas filho, marido, esposa, mãe, pai, avô, tio. Você passa pela pessoa, às vezes você nem passa, às vezes você está longe da pessoa e fala assim, vou ligar para fulano, estou sentindo um negócio esquisito. Isso é um exercício de empatia, isso é um aspecto evolutivo da empatia. E, obviamente, se você fosse traduzir, na minha opinião, essa ideia de se aprimorar nessa alteridade a ponto de você conseguir entender o outro por meio das suas próprias emoções, eu gosto de traduzir, eu gosto de pensar em Paulo aos Coríntios, né? 1 Paulo, capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante.
não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Talvez seja a frase mais bem estipulada, mais bem construída para poder encerrar essa ideia de se colocar no lugar do outro com empatia suficiente para que as suas emoções estejam em afinidade com aqueles que te cercam. E lógico, hoje em dia você entende que existe uma escala, um espectro da empatia. A psicologia hoje já entende que a empatia ela é um contínuo, ela é um trabalho, é um processo, é uma construção, é um construto. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção. Lá embaixo, bolinha laranja. Tudo começa quando você começa a sentir pena da pessoa. E uma vez um irmão espiritual falou para a gente de maneira, inclusive, menos amorosa, até um pouco firme, a ponto de eu duvidar da procedência da mensagem espiritual, mas falou assim, o homem que sente pena precisa entender que isso é medíocre. Eu achei aquilo um pouco até forte demais para ser dito numa sessão mediúnica, mas depois eu fui entender a pena é um sentimento medíocre. A pena comunica ao outro, eu sou melhor que você, e você não é capaz. E é mesmo, é um sentimento extremamente egoísta. Você está como quando eu sinto pena, é tipo assim, nossa, coitada daquela pessoa, né? Ela não consegue resolver nem isso, ela está passando por isso. Não! Pena talvez seja o mais reptiliano dos aspectos da compaixão, da empatia. O mais primitivo. Mas aí, quando você vai se aprimorando, você começa a ficar simpático. O que é simpático? Aquela pessoa que vê o sofrimento do outro e já imagina fazer algo para acolher aquele sentimento. Já imagina. Nossa, eu sinto muito. Nossa, que horrível você ter perdido sua mãe. Mas morre por ali. Isso é simpatia. À medida que você vai evoluindo, e olhe bem os eixos desse gráfico, à medida que você vai se esforçando, se engajando e entendendo o processo da empatia, você chega na devida, na propriamente dita empatia, que é eu sinto com você. É quando você senta do lado da pessoa e fala, você não vai sofrer isso sozinho, eu estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer com você? O que eu posso fazer por você? E lógico, quando você chega, segundo a psicologia contemporânea, ao nível máximo de esforço, de engajamento, de entendimento, você adentra a esfera da compaixão. Eu estou comovido por você. O que é estar comovido? A sua situação, a sua presença, o nosso encontro, a sua existência nesse momento na minha vida me provoca emoções extremamente positivas. E a gente está falando de empatia aqui como se fosse na questão da caridade pura de ajudar sempre. Não, isso vale para para os mínimos detalhes da vida, para um momento de celebração, para um momento em que você e seu melhor amigo estão à toa, só vendo um filme. Vale para tudo, vale para tudo. Sentir a pessoa, sentir o espírito que habita aquele veículo carnal. Quando você começa a sentir compaixão, você começou a vencer as correntes, os aguilhões da materialidade que aprisionam o espírito. O espírito está contido no veículo carnal chamado corpo. Mas isso não aprisiona o espírito. A gente sabe, a doutrina dos espíritos ensina, o nosso espírito é livre, pode se emancipar. Inclusive, algumas pessoas conseguem fazer isso, chama de projeção, com até relativa facilidade, com treino. Mas não é a carne, o corpo propriamente dito, que aprisiona o espírito, é a materialidade envolvida no seu próprio pensar. Quando você cria compaixão, você se liberta dessa materialidade. E aí vocês devem estar se perguntando, mas João, então, cadê a alteridade? Eu não vi a alteridade aí. Pois é, a alteridade é o começo de tudo. A alteridade para você chegar até eu estou comovido com você, as minhas emoções são ressonantes às suas, você tem que começar admitindo, nós somos singulares, nós somos distintos. Eu não sou o outro não sou eu. Então, junto com a alteridade, a gente tem um esboço, um diapositivo ou um mapa mental muito interessante do que a gente precisa fazer para que a empatia e a alteridade sejam realmente artífices
da santidade, que eles possam ser ferramentas que, se desenvolvidas adequadamente, nos levem a esse conceito de santidade, que é a transformação íntima em direção à lei divina, né? Congruente à lei divina, em direção ao amor infinito do Pai. Será que a gente, atingindo a compaixão, vai chegar à santidade? Não sei. Vamos pensar um pouco sobre isso? Então, se você for lá no dicionário do NetSearch e digitar a palavra compaixão, a primeira frase que vai aparecer é o do dicionário da FEB. E eu não vou trazer aqui a fonte, né, que é um APUD, é uma citação da FEB de um outro autor, depois vocês peguem lá e vão ler. É um autor até que é um autor espiritual que eu nem conheço, nunca tinha tido contato com ele, por isso não o citei, porque não conheço, não posso falar dele, mas a frase é genial. A compaixão, quando real, provoca a ação, tendo por impulsores a abnegação e o sacrifício. Degraus maravilhosos que suavemente elevam o ser às alturas da perfeição e que ele sobe, auxiliado pelas asas da virtude, que caracterizam a caridade. A compaixão real, ela nos movimenta. A compaixão real impede inexoravelmente que você seja minimamente indiferente a qualquer coisa que esteja acontecendo em relação ao outro que se apresenta a você. Quando você tem compaixão, você é impelido naturalmente ao seu espírito agir através do veículo carnal. E, obviamente, segundo a lógica desse nosso irmão espiritual, quem impulsiona é a sua consciência de se abnegar e de sacrifício. Porque é exatamente isso que alimenta a compaixão. E o exercício desse ciclo processual de sacrifício, abnegação, compaixão, vai te elevando o espírito, te tornando cada vez mais eficiente na execução da caridade. Legal, né? A esse respeito, se você for lá no Ceifa de Luz, no capítulo 15, intitulado Conquista da Compaixão, Emmanuel nos ensina o seguinte: se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. Mais uma palavra para o nosso jogo de palavras de hoje. Para você começar a exercitar a sua compaixão, antes de tudo, você precisa compreender o outro. Antes de tudo, você precisa ter alteridade. Não adianta você querer ter empatia se você ainda não conseguiu desenvolver a alteridade enquanto hábito. E, resumidamente, dentro do que se propõe essas duas ferramentas, a alteridade e a empatia, para nos ajudar na santificação, na santidade, de sermos cada vez melhores artífices da caridade, é necessário que você comece no beabá da compreensão. O outro que te fere, você pode ter, e provavelmente vai ter, e é justificável, admissível, que nós tenhamos pensamentos negativos quando somos atingidos. De qualquer forma, qualquer coisa que venha ferir o nosso ego, é lícito que nós nos desequilibremos. O que é ilícito nesse caso é que nós não estejamos vigilantes quanto a esse desequilíbrio. O que Emmanuel pede é o seguinte: exercite a compreensão. Toda vez que você se vê alterado com um comportamento inadequado de algum irmão em qualquer situação da vida, pare e tente compreender. Por que esse irmão está fazendo isso? Qual o motivo que ele tem para me agredir? Será que ele está passando por algum problema que eu não estou sabendo? Será realmente que o que eu fiz magoou ele tanto assim? O que eu posso ter feito de errado? Qual é a minha parcela de responsabilidade nessa reação negativa que esse irmão está tendo comigo? Sem a compreensão, você não consegue dar o primeiro passo para a alteridade. E eu não sei se vocês entenderam, mas na nossa retórica eu quero deixar claro para vocês que a alteridade é o primeiro passo para você entender a empatia. E a empatia é o primeiro passo para você se tornar cada vez mais santo. Então, o início de tudo, e aí, logicamente, Emmanuel vem nos elucidar de maneira muito prestigiosa, é que nós aprendamos a compreender todo e qualquer irmão que se apresente em nossas existências. Sobre isso, Meimei tem uma lição lindíssima no livro Sentinelas da Alma. Logo no primeiro capítulo do Sentinelas da Alma, ela é intitulada Todos os Dias. Eu vou ler o finalzinho dela para vocês, uma frase solta, e o finalzinho dela, para vocês depois terem o interesse de ler lá. Eu deixo depois o link para vocês, mas essa lição é muito bonitinha. É a cara de Meimei, extremamente carinhosa, doce, uma lição que te envolve, que dá vontade de ler 2, 3, 5 vezes.
E nessa lição sobre a compreensão, sobre a compaixão, sobre a alteridade e empatia, Meimei diz o seguinte: onde estiveres, habitua-te a compreender e a desculpar. Olha o chamado de Meimei. Tenha o hábito, crie o hábito. O que é o hábito? É algo que você exercita tantas vezes que você já faz até sem pensar. Habitua-se, crie o hábito de compreender e a desculpar. Crie o hábito. E para criar o hábito é necessário treino, 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 até ficar, como se diz no jargão popular, medular, até ficar no arco reflexo, até virar uma coisa que você nem pensa, você faz automaticamente. E Meimei continua: muitos daqueles que te cercam suportam tribulações muito mais graves que as tuas. Talvez seja a primeira coisa que você tem que estar vigilante quando alguém te machuca, quando alguém vem com alguma atitude magoante para cima de você. O que será que essa pessoa está sofrendo mais do que eu? Qual será o problema que ela tem, que é maior do que os meus problemas? Que a psicologia sistêmica nos ensina que cada agressão que você sofre é, na verdade, um pedido de socorro. Aliás, nada que nós já não soubéssemos. A doutrina dos espíritos, e antes da doutrina dos espíritos chegar até nós por Kardec, o cristianismo nos ensinava isso. Se teu irmão pedir a capa, dá para ele a capa e a túnica. Se ele te chamar a andar 1 milha, vai com ele 2. Senhor, terei que perdoar até 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Você parar e pensar: qual pedido de socorro esse irmão está me pedindo? Qual é o socorro que esse irmão está me pedindo? Nessa mensagem negativa, nessa agressão, nessa ofensa, nessa calúnia, nesse menosprezo? Qual socorro ele está me pedindo? Se nós começarmos a treinar, a parar e a dominar o primeiro impulso de baixar o nosso padrão vibratório e tivermos em mente sempre essa pergunta engatilhada, sempre pensar: qual socorro que ele está me pedindo? Qual o socorro que ele está pedindo? Ele nem sabe o que está pedindo a mim. E Meimei ainda fala: os grupos sociais na Terra, ela faz uma equiparação muito interessante. Os grupos sociais na Terra já promulgam admiráveis dias do calendário para lembranças e homenagens especiais. Nós temos os dias das mães, das crianças, dos professores, dia das telefonistas, dia dos operários. Creio, Meimei falando, porém, que se pudéssemos perguntar a Jesus sobre o assunto que ele gostaria que tivesse um dia para a gente homenagear, Meimei dizendo: eu acredito que se a gente perguntar para Jesus: Jesus, qual dia especial o senhor quer que seja? Qual dia que o senhor quer? Qual o aspecto especial que o senhor quer que tenha um dia específico para ser homenageado? Ela acredita que se perguntasse isso para Jesus, ela diz: o Senhor nos aprovaria todas as escolhas. Ele ia falar: é lícito o teu dia da mãe, é lícito o teu dia dos pais, é lícito o teu dia das crianças, mas, de certo, diz Meimei, Mestre Jesus nos solicitaria o cuidado de resguardar todos os dias da vida, sejam eles quais sejam, no culto do amor e da compaixão. Meimei fantástica, né? Ela é fantástica. Então, não importa qual dia especial, não importa a ocasião, esteja sempre atento, vigilante, a não se tornar um adendo ao problema alheio, a não se tornar uma peça de multiplicação do padrão vibratório negativo. Aprenda, esteja vigilante a não sermos replicadores da ignorância, da rebeldia, da lei divina expressa pelo nosso irmão. Sejamos, sim, dissipadores, não resistais ao mal. Que todo mal em nós possa ter uma acolhida dissipatória, que seja acolhido e que seja dissipado, e que a gente possa transformar isso, sim, em benécia, em auxílio, em benevolência, em indulgência, em perdão e auxílio ao nosso irmão, seja em qualquer situação que for. Emmanuel também fala lá no encontro marcado, no capítulo 45, intitulado Desafios e Resposta, o seguinte: o amor sabe que, sem justiça, a estrada mergulharia no caos. E a justiça reconhece que, sem amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. Acende, pois, a lâmpada de tua compaixão e clareia a marcha. Nessa lição, Emmanuel diz para a gente que entre o amor e a justiça, a compaixão é o ponto exato de equilíbrio, e por isso ela tem que ser exercitada por nós todos os santos dias da nossa existência, para que nós possamos ser
mestres na compaixão, que possamos ser extremamente especialistas na compaixão, porque, segundo Emmanuel nessa lição, só ela dá a devida medida do amor e da justiça, bem parecido com o que Deus fala. Quanto de amor eu preciso para algo que precisa de justiça? A justiça tem que ser feita, mas quanto de misericórdia é necessário que se tenha nesse ato de justiça para que você não perca a medida? A justiça, ela existe para que as pessoas entendam onde erraram, tenham a chance de reparar os seus erros, aprender com eles e restaurar o bem que elas retiraram do processo. A justiça tem que ter o intuito de te corrigir e te aprimorar e te colocar numa posição que você possa reconstruir aquilo que a sua ignorância da lei divina impediu de ser construído na seara do bem. Então, Emmanuel fala que a compaixão tem que ser uma lâmpada que norteia esse meio termo. E quanto de justiça tem que ser no amor? Quanto de justiça eu preciso para só não passar a mão na cabeça do outro? Quanto de justiça eu preciso ter na minha misericórdia para que o outro entenda que ele precisa, sim, sofrer as consequências dos seus atos, aprender com a dor que ele sentir e aplicar, consertar o erro e aplicar esse conhecimento para reconstruir o bem. O quanto de justiça eu preciso ter no meu amor para que o outro entenda isso? E o quanto de amor precisa ter na minha justiça para que eu consiga fazer o outro entender isso? Outra lição também de Meimei, hoje a gente vai fazer uma dobradinha entre Meimei e Emmanuel, lá no Marcas do Caminho, capítulo 39, Compaixão e Vida. Meimei fala o seguinte para a gente: se te encontras em caminho com semelhantes doentes da alma, ou seja, as pessoas que te façam mal, abençoa-os com a prece, muda e segue adiante. Se alguém veio até você desequilibrado por qualquer motivo que seja, e se você não conseguiu responder a pergunta, qual é o socorro que essa pessoa está me pedindo? Se você não consegue avaliar o que você realmente possa ter feito de efetivo, qual é a sua responsabilidade, a parte que te cabe de responsabilidade naquele desajuste daquele irmão que está te agredindo? Se você não consegue lidar com essa situação, Meimei fala, abençoa com a prece, muda o seu padrão vibratório e segue adiante. E ela fala lá embaixo da lição, perante quaisquer problemas que a gente tiver, o céu tem soluções que desconhecemos. Por isso também a importância da prece. Principalmente quando nós não soubermos o que fazer, em situações delicadas, situações agoniantes, angustiantes da nossa vida. Faça uma prece, abençoe a situação, muda e segue adiante. Muda o seu proceder, o seu jeito de ver, muda a sua atitude angustiante e segue. Porque o céu tem soluções que a gente nem imagina. Eu acredito que cada um de nós tenha pelo menos uma história dessa para contar, em que houveram reviravoltas na sua vida que você nem sonhava e que fica indelével, indubitável a marca da espiritualidade, a marca de Deus, a marca do Mestre Jesus naquela reviravolta. Então não se esqueça, prece, porque o céu sempre tem soluções. E para finalizar, quero trazer o que Kardec nos traz lá no Céu e Inferno, a primeira parte, capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, lá no item 3 do Código Penal da Vida Futura, parágrafo 29. Né? O Céu e Inferno é um livro que é muito parecido com um códex legal, né? Muito parecido com um tratado de advocacia, né? Um tratado de jurisdição. Né? Ele tem capítulo, item, parte, parágrafo. Então, lá no item 3, parágrafo 29, Kardec fala o seguinte para a gente. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. Lembra que Emmanuel falou? Quanto de amor tem que ter na nossa justiça e quanto de justiça tem que ter no nosso amor? Só a compaixão dá essa medida. E Kardec fala a mesma coisa, dizendo a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. Deus não passa a mão na sua cabeça nem na minha. Deus não fecha os olhos, Deus não prevarica. O culpado que a misericórdia de Deus atinge não fica exonerado, ele não está liberado. O perdão de Deus é incondicional, incomensurável, infinito e inimaginável. Mas nada disso nos exime da responsabilidade. Sofremos as consequências. Aprendemos com a dor resultante dessas consequências. Consertarmos o mal que nós fizemos e restabelecermos o bem que não houve por causa da nossa ignorância. Nós impedimos esse bem nascer. Enquanto não houver satisfeita essa justiça, enquanto a gente não fizer todas essas etapas, em cada erro nosso, a gente vai sofrer as consequências dos nossos erros. Até nós entendermos que a dor é pedagógica,
Aprendemos qual é a pedagogia da dor, das nossas consequências, dos nossos atos. E com esse aprendizado, consertarmos os erros e restaurarmos o bem. Até esse dia, a misericórdia de Deus nunca vai ser plena conosco. E nós nunca teremos feito justiça plenamente. E Kardec conclui: por infinita misericórdia de Deus, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Como eu falei, o perdão de Deus é incondicional, ele é imensurável, ele é inimaginável, a porta da redenção está sempre aberta. Cabe a nós passarmos por ela, segundo as regras da passagem da porta da redenção. E aí? O que você aprendeu com Jesus hoje? Agora eu deixo com vocês, meus queridos. Quem gostaria de começar falando? Eu vou pensar que ninguém entendeu nada do que eu falei. João. Ei, Paulinho, boa noite, irmão. Não tem que dar Boa noite. Ainda. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Fica difícil a gente até falar, né? Diante de tudo que você explicou aí. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Você tem que combater o orgulho, o egoísmo e a vaidade para você viver na alteridade, né? Isso, tudo que você falou está no contexto do Sermão do Monte, outras passagens de Jesus sobre o perdão, como você muito bem, né, trouxe aí para nós. Mas uma coisa nos deixa mais tranquilo, né, que quando a gente passa a conhecer a doutrina espírita, você passa a ter uma consciência de que cada um de nós, né, somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E que Deus, com sua misericórdia, né, com toda essa pedagogia, ele nos dá a oportunidade de refazer. Ele entende o processo de evolução que nós passamos, entende, como você falou, que às vezes precisamos errar para aprender lições, né? Às vezes permanecemos no erro, mas chega um momento que a gente se cansa. E a doutrina nos esclarece sobre tudo isso. E a gente sabe das dificuldades que a gente tem em vencer, né, esses equívocos. Está tão cristalizado em nós ainda as questões do passado, e a gente não pode colocar um desculpismo nisso aí, né? É difícil, daqui a pouco a gente cria um edifício, né, de tanto impedimento para a gente poder se melhorar, e a gente não se movimenta, né? A gente precisa se movimentar. Essa consciência a doutrina nos dá, e a gente, à medida que a gente vai, é assim, eu vejo que o momento que você está sempre ouvindo o Evangelho, você está sempre estudando, sempre aprendendo, você está refletindo sobre os seus atos. E aí vai gerando mudança. Não essa mudança na totalidade, porque quem dera, se eu ouvisse essa sua fala, eu pudesse... Não, João, a partir de agora não sou mais aquele Paulinho. A gente sabe que isso não acontece assim. Mas essa construção de tijolo a tijolo, cada dia que a gente ouve, participa do NEP, né, que a gente participa das palestras, de leituras, de estudos, né? O que vai acontecendo com a gente? É um tijolinho que a gente vai colocando, né? É uma construção de uma ponte entre nós e Deus. A cada conhecimento, a gente vai construindo um pedaço dessa ponte. Para quando a gente chegar no dia, depois dela estar construída, atingindo a evolução, nós vamos passar por ela tranquilo. Tranquilo, vivendo em plena alteridade, né?
Aí, quando a gente passa a ter esse conhecimento, depois a gente busca a se melhorar, a se olhar. Cada momento que a gente se olha, que a gente se vê no contexto, porque não é tão assim, está tão claro para nós e a gente não consegue ainda vivenciar. Mas a cada momento é uma reflexão. Eu agi assim, deveria eu pensar primeiro para agir depois. Mas a gente, como a gente está na construção, a gente age primeiro e, graças a Deus, quem tem a oportunidade de rever nos conhecimentos que o Cristo nos traz, as nossas atitudes, que aí a gente precisa ter humildade, né? De voltar, rever, voltar e, às vezes, até pedir desculpas, se necessário for, e retomar a caminhada. E depois, nessa convivência que a gente vai tendo com todo mundo, né, a gente aplicando devagar tudo isso que a gente aprendeu. Então, a gente viver nessa alteridade, João, a gente sabe que não é fácil, mas é uma construção e eu acredito que a gente vai construindo diariamente. Então, agradeço aí por tudo que você nos trouxe aí, que a gente não tem nem palavra para falar. Eu só pincelei alguma coisa, mas você foi fundo, você trouxe todas as explicações, pelo menos para mim, que eu precisava nessa noite. Obrigado aí, João. Agradecer a Deus, Paulinho, graças a Deus, a espiritualidade. A gente tenta só não atrapalhar tanto. Mas a sua fala me remeteu a uma outra frase que passou batida aqui, né, pelo menos na hora do estudo, a gente não chegou a ter essa intuição, que é a carta de Tiago, né? Tiago, no capítulo 1, lá no versículo 4, no iniciozinho, ele já fala: tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa nenhuma. Tiago fala isso para a gente. A carta de Tiago é magnífica. E ouvindo você falar, Paulo, eu lembrei exatamente disso. Né? A gente tem que ter na paciência a nossa obra perfeita. Tem que ter na paciência a nossa obra perfeita. Quando você fala da construção tijolinho por tijolinho, eu fiquei imaginando assim, nossa, quantos tropeços eu já tenho nessa existência, quantos tropeços eu ainda vou ter. Eu tropeço em coisa que eu achei que eu tinha superado, eu tropeço em coisa que eu achei que nem lembrava mais que eu tinha superado. E a gente tem que voltar atrás e, às vezes, tirar o tijolinho, refazer o muro inteiro, às vezes. E isso denota paciência. E aí a gente vê a importância, né, Paulinho, de você entender o espírito imortal. Porque a gente quer tudo para ontem, né, cara? Por isso que eu fiz questão de não falar da santificação do santo na via final, do resultado final da santificação. Porque isso todo mundo fala. Essa prospecção, esse almejar, esse vislumbre da santidade, a gente já está até meio saturado de ouvir. Eu quero que alguém me ensine como é que começa isso. De onde que vem isso? Onde que eu tenho que estar, né? Onde que eu tenho que estar atento para, até se eu tropeçar, eu levantar rápido, corrigir rápido, acelerar o processo, que a gente não tem que ser urgente, mas também não pode ser parado. Né? Igual a lição de Amélia que a gente falou ontem para o pessoal lá da Bahia, né? A Amélia fala o seguinte: a decisão de seguir Jesus não pode ser precipitada a ponto de ser um fogo de palha. Mas você não pode se perder em elucubrações e titubeios a ponto da oportunidade passar. Essa frase de Amélia da lição de ontem foi fantástica. Eu achei isso muito legal. Tem pressa para servir Jesus? Tem. Só que a gente comete um erro, Paulo, e eu queria que você falasse sobre isso também. A gente já está seguindo Jesus. A gente já decidiu. A gente já decidiu seguir. Você não acha? Eu acho, eu gosto muito de uma fala de Kardec, não para eu me desculpar, mas ele fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ele não bota um ponto aí, isso que é importante, ele bota uma vírgula, mas pelo esforço que emprega para domar suas más tendências. Então, acho assim, a gente... a doutrina, eu não estaria inserido em outra religião. Eu não consigo entender, às vezes, o Velho Testamento, lendo ali a Bíblia, né, no contexto, porque eu acho muito difícil. Né? Embora com os seus esclarecimentos a gente vai aprendendo. Mas, quando a gente pega a doutrina
que você vai abrir. O Evangelho segundo o Espiritismo está claro. Eu gostaria de pegar, se eu pudesse, abrir a minha cabeça e jogar esse livro aqui dentro. Seria, mas não, mas aí volta aquela crisálida, né? A gente precisa passar por aquele buraquinho para largar aquelas gosmas das nossas imperfeições para a gente poder vencer. E isso é bom, é por isso que a doutrina, é por isso que eu vejo assim, essa alegria na doutrina espírita. Né? A gente tem hora que a gente tropeça, quer dizer, tropeçar todo mundo pode tropeçar, ficar no chão que não pode. Aí, quando a gente tropeçou e viu, meu Deus do céu, poxa, Emmanuel, aí quando você abre, você vê Emmanuel falando, eu falei, Emmanuel, vai devagar, André Luiz, vai devagar, Amélia Rodrigues, vai devagar, entendeu? E aí a gente se encontra e vê, meu Deus do céu, não pode. Aí você refaz aquilo que você falou, né? Às vezes a gente acha que já venceu, chega lá na frente, a gente, pô, cai de novo. Mas eu acho que o importante é isso. Entre quedas, arranhões, né? Cortou profundamente, tem ponto que se dá. Né? É claro isso, as cicatrizes vão ficar, mas a gente vai construindo vagarosamente, até o momento de dizer, não, eu hoje... Né? Isso está distante, milhões de anos. Né? A hora que a gente construir aquela ponte, mas nós vamos passar tranquilo entre todas as dificuldades. Mas eu acho que é isso, João. A cada momento, cada estudo que a gente participa aí é de um esclarecimento, é de uma amplitude que vai chegando para nós, uma reflexão. Por isso que eu não perco, né? Só em último caso. Mas aqui, em outras casas, é leitura, a gente tem que estar sempre assim, batendo, até o momento que a gente... Né? Assim, opa, graças a Deus, eu estou vencendo. Eu acho que é isso aí. Obrigado. Não, Paulinho, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. E lembrar das palavras de Amélia, né? Nós já decidimos seguir Jesus. Por isso nós estamos aqui quarta-feira à noite. Mas lembrando que, né, o que deve ser observado, segundo a Amélia, é que a decisão de seguir Jesus ela é todo dia. Em cada ato seu, você decide como que você quer seguir Jesus. Não pode ser nem muito precipitado a ponto de ser fogo de palha, nem pode titubear o suficiente, né, titubear muito para não perder a oportunidade. Então, que a gente continue escolhendo seguir Jesus em cada ato, sempre nesse meio termo. Né? E o meio termo é da compaixão, da alteridade, da empatia, né, desses exercícios. Obrigado a você, Paulinho. Suas colocações são sempre maravilhosas. Adriana, minha irmã. Nada, meu irmão. Obrigado a você. Adriana, minha amiga, pode falar, por favor? João, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Então tá bom, porque eu comecei a pegar o fone aqui, que eu fiquei com receio de ficar ruim. Então não vou pegar mais, não. Tá ótimo, pode falar. Então tá joia. Nós buscamos aqui. E Adriana, para. Quando você começa a falar, o fone dá problema. Eita, Su! Eita, Su! E agora, como é que está? Por enquanto tá bom. Tá bom, qualquer coisa eu estou com o fone em mãos. Joia. Nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, o item 17, chamado A Piedade. Né? Uhum. Muito legal. E, assim, eu vou só ler assim, alguns trechinhos, né? Quando ele começa falando que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, ele continua dizendo nesse texto para nós, assim, nos permitirmos enternecer diante da miséria, diante do sofrimento do outro. E ele coloca assim, quer ver? Cadê que eu estava lendo agora há pouco? A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido, o esquecimento de si mesmo. E este esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. A que toda a vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Né? Maravilhoso. Então, ele vem nos falando dessa importância de nós nos deixarmos, a mensagem de Miguel, né?
O Miguel vem nos falando dessa importância de nós nos deixarmos enternecer. Como que isso é importante? Como que hoje em dia, por vezes, vamos aí justificar pela correria, pela distração, pelas atribulações, por muitas coisas a fazer, mas às vezes, muitas vezes, colocamos o nosso ritmo, o nosso foco, o nosso objetivo em tantas coisas, e até mesmo nos momentos que nós poderíamos não, que naturalmente iríamos nos enternecer, nós acabamos assim tendo o nosso sentimento e o nosso pensamento desviado para outras coisas que, por vezes tantas, são coisas transitórias. Então, ele nos fala para nós nos deixarmos ter o coração tocado, para nós nos permitirmos ser mais sensíveis. Então, tudo isso se refere a quê? Ao outro. Seja uma pessoa, um ser humano, seja uma coisa, né? Mas está falando de relação um com o outro. Quer dizer, aí você veio e falou da empatia, né? Que é essa fusão emotiva, não é isso? Que precisa acontecer entre as pessoas com pessoas, entre pessoas com coisas também, né? Nós fazermos essa fusão de emoção de uns com os outros. E quando nós buscamos, nós trouxemos a piedade, poderia ser uma outra virtude, né? Porque você mencionou piedade, eu gostei muito. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na piedade, mas poderíamos também pegar lá a carta de Paulo, né? Quando ele nos fala da fé, do amor, da caridade, de sermos benignos, não é isso? Que não buscar Adriana, a começou a verdade, falhar. é porque eu diminuo a voz, que a minha voz é baixa, e quando eu boto alto assim, eu esqueço e vou diminuindo. Então, mas você vai me chamando aí, tá bom? Sim, como diz Paulo, parou em Paulo. Então, Paulo veio e nos falou, né, de buscarmos ser benignos, falou do amor, da caridade, da esperança que tudo suporta, do crer, não é? De buscarmos todas essas virtudes, né, do amor, da fé e da caridade. E vem, então, esse Espírito de Deus nos falando a respeito. Espera aí, Adriana falhou de novo. Eu vou ter que botar o fone. Enquanto eu vou falando, eu vou botando o fone. Não, Ok, ok. eu vou botar o fone, espere um pouquinho. Sim, fica à vontade. Me ouve? Agora estou te ouvindo, melhor. Tá melhor? Então tá Só bom. está mais baixo, mas tá bom. Então, mas eu vou falar alto, então. Ok. Então, ficou melhor? Ficou melhor, bem melhor. Então tudo isso fala de quê? Fala da relação de uns com os outros, né? Da relação do ser humano um com o outro, de nós estarmos próximos uns dos outros. Olha como é que fala desse convívio, né? E você vem nos trazendo sobre empatia, sobre piedade. Tudo isso é o quê? É a relação de um ser humano um com o outro. E o que foi que Jesus fez? Ele se relacionou com todas as pessoas possíveis, de todas as formas que ele entendeu que era importante fazer para nos deixar o exemplo, né? Então, quer dizer, fazermos tudo aquilo que ele fez, e a mensagem fala aqui para nós, né? Fala assim, em toda a vossa maneira de viver, né? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver. Então, em todos os aspectos, em todos os lugares, de todas as formas que nós pudermos ir buscando a cada momento. Então, quando nós nos relacionamos com o outro, nessa fusão de emoção, colocando ali a empatia, sentindo a piedade, que é importante, e ao mesmo tempo também nos permitirmos que alguém tenha piedade de nós, e não falar assim, ai, piedade de mim, né? As coisas assim, né? Que não tem problema. Às vezes nós realmente assim estamos numa situação que alguém vem e se apieda de alguma dificuldade nossa e vem e nos ajuda. E às vezes nos mostra que hoje, no mundo que nos encontramos, essas coisas acontecem, que nós falhamos, que nós erramos, que nós não alcançamos tudo aquilo que gostaríamos naquele momento, né, de alcançar. Então, às vezes, também nós estamos nessa condição de alguém se apiedar de nós por uma falta, né,
ou por qualquer coisa que nos aconteceu, não tem problema. Mas o importante é que nessa relação com o outro, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse objetivo de nos vermos como esse objeto, né, distinto do outro e nos entendermos melhor quando nós estamos em relação com o outro. Isolados nós não conseguiríamos, mas relacionando com o outro nós vamos conseguir. Então, quando eu consigo conviver com o outro e convivendo com o outro, sentindo a piedade, o amor, levando esperança ou alguém nos dando esperança, nos dando compreensão, eu começo a entender um pouco mais a respeito de mim. E a partir daí eu começo a conseguir traçar melhores objetivos para mim. Se não traçar objetivos, né? Porque às vezes a gente vem caminhando e esquece de traçar objetivos. Então, a partir daí, a gente começa a conseguir traçar objetivos ou então tornar esses objetivos melhores, mais altos aos olhos de Deus, né? Então, como que é importante esse relacionar com o outro em toda a nossa maneira de viver, como diz o versículo, buscando ser assim o melhor possível. Vamos escorregar de vez em quando, mas buscando ser o melhor possível nesse convívio. E eu gosto muito desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, esse 17, né? Não saiba a vossa mão direita, o que dê a vossa mão esquerda, o 17 chamado a piedade. Eu gosto muito porque ele nos fala, nos chama a atenção para nós nos voltarmos mais para o outro, olharmos com outros olhos a situação do outro, para nós termos um pouco mais de tolerância, se não de paciência, um pouco mais com o outro, né? Então, ele fala aqui para nós todas essas emoções necessárias de nós sentirmos uns com os outros, essa troca necessária que Jesus veio nos ensinar em pessoa, né? Para que nós possamos alcançar uma condição espiritual melhor, amparando uns aos outros, consolando uns aos outros. A doutrina não é esse consolador prometido que vem nos consolar? Eu creio que é porque os benfeitores lá, muito elevados, se apiedam das nossas condições, né? Ô, gente, olha como é que eles estão lá. Vamos mandar uma obra boa para eles, vamos mandar umas frases interessantes para eles poderem ler e compreender um pouquinho mais, né? Eles olham para nós e nos veem, às vezes, lutando, nadando num mar revolto, tentando sobreviver e vêm e nos ajudam. Então, por que que nós não vamos ajudar o outro? Por que que nós não vamos nos permitir que o outro nos ampare, que o outro nos ajude na hora que nós precisamos? É a importância dessa relação com o outro. É o nosso comentário, João. Oi? Perfeito, Adriana, Ah, perfeito. Seu comentário me fez lembrar de duas historinhas rápidas que eu vou lembrar aqui para ilustrar. Primeiro, obrigado por você ter lembrado do item do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre piedade, passou realmente batido na nossa pesquisa. Muito obrigado de a você sua ter pesquisa foi lembrado. maravilhosa. Ah, Mas passou bem batido, mas eu lembrei durante sua fala sobre essa coisa do deixar a piedade chegar, né? Emitir a piedade e deixar a piedade chegar. Né? Lembrando de Nosso Lar, a cena do filme que o governador de Nosso Lar recebe André Luiz, né, para uma audiência, onde André Luiz ia pedir algum favor para ele, do qual eu não lembro direito, mas o governador se ajoelha na frente de André Luiz e agradece a André Luiz a chance que André Luiz estava dando para ele de poder cooperar, de poder ajudar. Isso é, eu me lembro isso dessa é, parte. Uhum. isso é fantástico, essa noção de ser grato por estar recebendo a chance de cooperar, realmente é uma coisa que a gente precisa aprimorar no nosso senso de cooperação. Porque, no fundo, né, se a gente for pegar Emmanuel nível hard, né, Emmanuel na veia, tudo Ah, se resume na que o Emmanuel fala lá em Pensamento e Vida, capítulo 3, né, lei de cooperação, 3 ou 4, eu sempre confundo. Cooperação, lei de cooperação, tudo é cooperação. Se eu te faço a caridade, te ajudando, você está fazendo a caridade de me permitir te ajudar. Então, não existe isso de ajudar, não existe essa coisa de um estar acima do outro nessa relação de caridade. Caridade é cooperação. Né? Os dois recebem o mesmo tanto de benécia quando uma caridade é feita, tanto quem pratica quanto quem recebe. E eu lembrei da segunda historieta famosa do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, quando Celina desce das esferas superiores a pedido de Maria, né, e fala assim, Bezerra, Maria pede para você escolher um desses planetas, para você reencarnar, porque você já
tem mérito para isso, né? Um presente que Maria, mãe de Jesus, ia dar para Bezerra de Menezes, segundo a mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E Bezerra, com aquele jeito muito humilde, muito simples dele, falou assim: Seria, se eu pudesse pedir alguma coisa à nossa mãe Maria, eu pediria encarecidamente que ela fizesse a caridade de me permitir ficar na pátria do Cruzeiro, porque eu não tenho condições de evoluir para um outro planeta mais avançado, sabendo que os meus irmãos nesse planeta ainda chafurdam no lodo do desconhecimento, da ignorância, da rebeldia da lei divina. Né? Então, receber caridade tem que ser também, a gente tem que lembrar que receber caridade é a oportunidade de deixar o outro cooperar também. Né? Exato, porque a gente fala muito em dar caridade, dar É, piedade, exatamente. doar compreensão, mas quantas vezes nós precisamos de tudo isso? E às vezes a criatura até sabe doar muito disso aí e de forma muito primorosa e divina, mas às Sim, vezes não sabe receber. isso. A gente precisa aprender, saber receber também o olhar de compreensão e de piedade do outro. Sim. Sabe-se muito às vezes dá, mas receber às vezes, João, às vezes receber é mais difícil do que dar, Às vezes não, Adriana. Eu dou certeza que né? receber é principalmente para nós que professamos a doutrina dos espíritos, a grande maioria de nós tem uma dificuldade grande de receber, né? Isso, Eu também, a isso. gente, eu tava, o mesmo irmão espiritual que me falou sobre a mediocridade da pena com o outro, ele falou, né, que não saber receber a piedade, a caridade, ele usou a palavra caridade alheia, também é orgulho. Isso, e disso aí que a gente está falando, isso mesmo. Aí quando vem, eu não lembro se é Emmanuel, agora eu não lembro, que Deus ajuda a criatura pela própria criatura. Então, Exato. não é só que está recebendo que essa frase está falando, não. Porque se eu estou recebendo, é esse exemplo que você lembrou do nosso lar, que eu também não lembrava. Poxa, o outro está tendo uma nova experiência de ajudar, e às vezes de ter que enfrentar o orgulho que eu estou sentindo aqui em ter que receber aquela ajuda, e o outro vai ter que enfrentar esse meu orgulho, essa minha relutância, essa minha agressividade, mas que no fundo eu sei que eu preciso, né? Ele vai ter que se amoldar na minha postura, às vezes inadequada, para poder conseguir me ajudar. Olha só como que realmente Deus ajuda a criatura pela própria criatura, a partir muitas vezes não só de quem doa, mas de quem recebe, Sim. É muito né? fantástico, né, cara? A lei de cooperação é uma coisa muito fantástica. Perfeito, Adriana. Muito obrigado, querida. Eu Obrigado que mesmo. agradeço. Vilcimar, meu amor, desculpa, a gente tomou muito seu tempo de falar. Pode falar, por favor. Sim, tudo bem, né? Eu quero falar sobre a situação exatamente ao contrário. Sim. Nesse esquema que você colocou, muito bom, né? Quando eu consigo sair da pena e vou para a simpatia, eu sinto por você, né? Para depois galgar a empatia, eu sinto com você, Uhum. como. Aí eu não vou falar do outro, não, eu vou falar de mim. Como que a nossa vida muda quando nós começamos a pensar no outro, a compreender esse outro sem julgar, né? A desculpar muitas das vezes, quando nós aprendemos isso, que nós temos essa abnegação, como que a nossa vida se torna melhor, né? Os nossos olhos vislumbram outras coisas. Já não existe mais aí a partir daí tanta ofensa, tanta mágoa, tanta vitimidade, tanta tristeza, porque nós compreendemos que se o outro foi agressivo ou qualquer outra forma de expressão ruim, nós entendemos que ele também pode estar numa condição ruim, pode estar acontecendo algum problema muito mais sério do que eu imagino. Isso, para nós, é alívio, alívio de dor e de sofrimento, porque nós nos tornamos uma pessoa mais forte, mais tranquila, mais em paz. Pouca coisa vai nos ofender e nos fazer sofrer. Então, na verdade, nós estamos começando a entender empatia. Quando nós chegarmos aí à compaixão, com certeza já vai estar exercendo a santidade mesmo. Porque dentro da simpatia já está sendo muito bom. Não é? Não só para o outro, mas para mim, no caso, né? Para mim, como pessoa distinta.
Então, assim, muito bacana mesmo. Então, ter santidade não é só para com o outro, faz bem a nós mesmos. É igual a questão do perdão, né? Perdoar não faz bem a quem é perdoado, faz bem a quem perdoa. Então, realmente, essa doutrina vem de encontro a tudo enquanto é conforto, esperança, não é? É reconfortante pensar assim, que ser bom vale a pena, que ser caridoso vale a pena, que ter empatia vale a pena, que tudo vale a pena, porque é bom para nós mesmos, não é só para o outro, não. Isso aí. Obrigada. Gratidão a você, Silmar. Lembrando que perdoar vem do latim perdonare, que é doar, né? O prefixo per é o máximo, é o nível máximo de alguma coisa. Não há nível superior àquele nível. Aí se usa o prefixo per. E donare de doar, ceder, né? Tem uma das traduções de donare, nossa, fugiu minha mente agora, que é você abrir mão. Abrir mão, né? Então, você abrir mão ao máximo. Perdoar é você abrir mão ao máximo de tudo, do seu orgulho, do seu ego, da sua dor, né? Do seu direito de defesa, às vezes, até. Né? Então, perdoar é uma coisa que realmente é você que está doando. Está doando o quê? A sua ansiedade, a sua mágoa. Está doando para o mundo, está jogando fora de você. Né? E está doando para o outro, abrindo mão para que o outro entenda que eu entendo que você esteja com raiva, mas eu não vou permitir que sua raiva me atinja. Talvez seja esse o exercício, né? Esse mar de perdoar. Eu entendo, porque eu também tenho raiva. Né? Tem hora que eu também estou com raiva, mas a sua raiva não vai me atingir, ela morre aqui. Ela acaba aqui em mim. Ela não vai atingir mais ninguém. Você não concorda, Silmar? Sim, exatamente isso. Bom, bom, que maravilha de tudo, gente. Gratidão imensa a vocês por estarem aqui com a gente nessa quarta-feira que está começando a querer esfriar. João, Diga, Paulinho. não, só a título de contribuição, eu lembrei uma fala do Divaldo. Diga. A raiva é um sentimento fisiológico. Ela acontece normalmente. O que nós não podemos é mantê-la. Aí a gente precisa trabalhar. Ele fala assim, eu fiquei com raiva. É esse termo que a gente precisa usar. É uma coisa, porque quando acontece alguma coisa, você não gosta, aí você fica com raiva mesmo, isso é fisiológico, né? Até o momento que a gente conseguir vencer. Eu ouvi o Divaldo falando, é fisiológico, mas ele fala assim, o fulano fez isso, eu fiquei com raiva. Né? E a gente trabalha, ora, a gente começa a fazer leitura, vai no Evangelho. E aí a gente vai lá buscar até o momento, como diz a Mãe Santíssima, isso também passa. Tá. Só. Exato, Paulinho. Muito bem lembrado. Voltando à paciência. Tenha paciência para ser perfeito tudo. Paciência, paciência. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Nossos minutos finais. Alguém? Lembrando, Paulinho, que é tão fisiológico a raiva, né? Agora puxando a brasa para a minha sardinha, que existem neurotransmissores específicos para poder mediar o instinto e a vivência afetiva e emocional da raiva, né? E a raiva faz parte do construto primário de comportamento, né? O comportamento humano ele é feito na junção de dois binômios, né? Luta ou fuga. Quando o primeiro ser vivo começou a querer comer um outro ser vivo, se desenvolveu naqueles seres unicelulares esse comportamento, luta ou fuga. E o segundo comportamento, quando a gente começou a ficar um pouco mais desenvolvido em termo neural, é do esforço e recompensa. Só me esforço se tiver recompensa. Se não tem recompensa, eu não me esforço. E se eu estou em perigo, eu tenho que escolher. Ou eu luto, ou eu fujo. Então, a raiva ela faz parte desse construto. A raiva ela é uma consequência dessa memória, desse comportamento cerebral, né, mental primitivo. Então, por isso que eu falei, é lícito estar com raiva? É muito lícito, cara. É completamente compreensível a gente sentir raiva e é até admissível,
né, que a gente ainda no nosso estágio evolutivo tenha rompantes de raiva, né? Mas isso, o que não é admissível, né, é nós não sermos vigilantes, achar que ser assim é normal e tem que ser assim. Não, você pode ser assim, mas você tem que estar vigilante e saber que isso tem que ser tratado, isso tem que ser aprimorado, isso tem que ser melhorado. Muito bem lembrado também. Eu sei que a raiva é fisiológica, agora eu não sei definir como você definiu aí, né? Esse é um conhecimento que você tem. Mas eu vejo assim, um bolo de espinho na nossa mão. Quanto mais você aperta, mais dói. Não é assim? Sim. Quanto mais raiva você tem, mais você fere. E às vezes a gente fica com tanta raiva que a gente quer botar, a gente quer tomar o veneno para o outro morrer, não pode. Shakespeare, né? A gente não pode tomar esse veneno, poxa vida. A gente fica com raiva, mas o veneno é para nós. Então, eu vejo assim. Mas foi Dizem que muito essa bem frase explicado. Obrigado, mas dizem que essa frase é de Shakespeare, né? Ter ódio do outro é tomar veneno e esperar que o outro morra. É isso aí. Obrigado, Valem. Gratidão. Gratidão a todos vocês, gente. Que estudo fantástico. Então, meus irmãos, se ninguém tiver mais nada para poder acrescentar, se todos permitirem e aquecerem, eu queria fazer a prece de encerramento do nosso estudo de hoje, que foi magnífico. Gratidão imensa à espiritualidade. Perdão se a gente não soube aproveitar 100% da benécia e da intuição que tentou nos ser passada. Se ninguém quiser falar mais nada, podemos fazer a prece final, gente? Sim ou não? Vou tomar isso como sim. Por favor. Vou fazer então, gente. Se vocês permitirem, eu queria fazer a prece hoje. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, colocar em nossa tela mental a imagem do Mestre Jesus e tentar trazer para dentro dos nossos corações toda a nossa capacidade de compaixão, de alteridade, de empatia. Nós possamos nos demorar um pouco nessa imagem do Mestre Jesus em nossa mente. E assim, então, agradecemos ao Senhor, ao Pai, por ter permitido que mais uma vez nós estejamos aqui reunidos para estudar o seu Evangelho, para debatermos sobre essa doutrina santa e magnífica, que é a doutrina dos Espíritos, codificada e trazida pelo Evangelho do Mestre Jesus. Graças vos damos, ó Pai, por essa oportunidade. E agradecemos a permissão, ó Pai, que tu tem dado à espiritualidade, de nos assessorar, de cooperar conosco, de nos amparar, seja aqui, seja na vida cotidiana, nos proteger, nos intuir, nos advertir. Graças vos damos a vocês, irmãos da espiritualidade, nessa ciranda magnífica de cooperação. Graças vos damos, ó Pai, também pelos irmãos de jornada, os ombros, amigos que compartilham desse tempo e desse espaço reencarnatório conosco. Como é bom saber que estamos todos reencarnados, com os mesmos princípios, com os mesmos vislumbres e com a mesma vontade de trabalhar para Jesus. É muito bom saber que temos irmãos assim, é muito bom estar com os irmãos. E por isso te rendemos graças, Pai. Que as sementes de Evangelho aqui plantadas nesta noite possam germinar e frutificar ao centro em nossos corações. Que nós possamos estar vigilantes para poder dissipar o mais rápido possível qualquer ignorância da lei divina, qualquer rebeldia à lei de amor, justiça e caridade. Perdoa todos aqueles que nos fizeram mal e que nós fizemos mal a eles também. Nos ajude a perdoar. Falai com todos os nossos credores do passado, aqueles com quem nós temos dívidas, e nós fomos pagar até o último centavo, no devido tempo, quando o amor estiver suficientemente grande, para que a nossa relação ou o mal que fizemos pudesse ser reconstruído. E, enfim, ó Pai, te pedimos proteção, principalmente proteção, sabedoria e força de vontade. Sabedoria e força de vontade, Pai. Sabedoria e força de vontade, hoje e sempre, para que nós possamos ser cooperadores cada vez maiores e melhores, e cada vez mais merecedores de cooperar com a tua obra, que é a obra do Evangelho, nesse belo planeta.
e provas de expiação. E em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre. Em nome do Mestre Jesus, nós te pedimos humildemente que assim seja. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Espero revê-los em breve, domingo, lá no NEP Alcione, e semana que vem, na próxima quarta-feira, com a graça de Deus. Fiquem com Deus, boa noite a todos, boa semana. Boa noite a Boa todos. noite, fique com Deus. Boa noite a todos. Amém. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Fiquem Boa com Deus. noite a todos. Boa noite, Márcia. Tchau, tchau.